Tá bem Acho que tá tudo tranquilo, eu ok, acho. né? É, eu acho que tá ok. Então vamos lá, né? Eu vou Vamos apresentar a lá. doutora Letícia. Muita gente, todos vocês, na verdade, já conhecem, né? Mas para quem não conhece ainda, vou falar aqui rapidamente. Nossa live hoje, então, é sobre o BPC, dicas e atualizações. A doutora Letícia Lefebvre é advogada, pós-graduada em Inclusão e Direito da Pessoa com Deficiência, e é uma das fundadoras do perfil Crianças Especiais, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Facebook. Então, bem-vinda, doutora Letícia, e Muito vamos lá. obrigada. Vamos lá, segue o baile. Vamos Ah, lá. deixa eu só dar boa noite pro pessoal aqui, boa noite a todos vocês. Se tiverem dúvidas, vão mandando que nós vamos respondendo. Vai ser um enorme prazer recebê-los aqui hoje à noite, tá bom? Vamos lá, Vamos lá. Então, vamos do começo, né? Do início. Doutora, o que, afinal, é o BPC? vamos lá. Vamos explicar de forma tranquila e simples. BPC é o benefício de prestação continuada. Nossa, por que você está falando tão difícil? Calma que eu já vou explicar. Benefício da prestação continuada é um auxílio do governo, um dinheiro que o governo concede, tá? Para pessoas que não necessariamente contribuíram para o INSS alguma vez na vida, tá? Sem necessidade de alguma contribuição, e ele é pago para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos acima de 65 anos que atendam os requisitos do LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, que criou o BPC, beleza? Então, o BPC é um auxílio um auxílio de um salário mínimo para quem vive em vulnerabilidade social. E qual o critério da lei hoje em relação a isso? É quem tem renda inferior a 1/4 de salário mínimo, beleza? Beleza. Então, LOAS e BPC. Deu uma cortadinha aqui, não São, sei se você conseguiu falar. aqui LOAS tá e BPC. tranquilo. Tá, não, é que LOAS e eu não escutei, BPC não. é a mesma Pode falar. coisa. A diferença é que as pessoas falam que BPC e LOAS, elas falam como se fossem duas coisas diferentes. Não. O BPC é um auxílio, né? Um auxílio pago pelo governo. E esse auxílio foi criado pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS. Então é a mesma coisa. Joia. E para o BPC, né? O que é a família? Me afoguei. O que é a família para o BPC? Então, família, o que acontece? Família, antes eram todas as pessoas que viviam sob o mesmo teto. Eu até tomei nota porque, assim, agora são pessoas específicas, né? Para você falar quem são as pessoas da família. A família, ela é a pessoa com deficiência, o pai e a mãe, ou o pai e a mãe dela. Quando o filho for... Só um minutinho, desculpa, gente. Tá passando uma moto aqui. A pessoa com deficiência, ou seu representante, ou por seu representante legal, né? Pelo pai, a mãe, quando o filho for menor de idade, o tutor, por exemplo, quando a pessoa com deficiência, o pai e a mãe, os irmãos, a madrasta, o padrasto, são as pessoas dentro do núcleo familiar. Antigamente eram todas as pessoas do mesmo teto, e as pessoas ficavam confusas, porque tem famílias que moram vovó, tia, tio, e colocavam todas essas pessoas como núcleo familiar. E hoje, a partir de 2011, o que é considerado família? São aquelas determinadas pessoas que estão no artigo 20 da lei do LOAS, tá? Que é a pessoa com deficiência, o pai, a mãe, os irmãos, o padrasto, a madrasta, as pessoas que fazem parte do mesmo núcleo familiar. Tá, entendi. E para concessão e manutenção do BPC, o que é necessário? É necessário uma série de requisitos. O primeiro deles é você estar com as informações ok. Então, seu CPF tem que estar ok, tanto para... Porque uma das coisas que é solicitada para você pedir o BPC é você ter o CPF. Então, você tem que ter um CPF ok, tanto para manter quanto para você requerer. Você tem que ter o registro no cadastro único, né? O que é o registro no cadastro único? É o cadastro único do governo para pagamento de benefícios assistenciais à população.
Então, aquele cadastro que você faz no CRAS, que vai colocar quem são as pessoas da sua família, lembra do núcleo familiar? Esse cadastro você faz no CRAS da sua cidade ou da prefeitura, porque tem muitas cidades que não existem o CRAS, não existe o CRAS. CRAS é Centro de Referência de Assistência Social, tá? Então tem muitos municípios que não têm o CRAS, então O você pode CRAS. fazer isso na prefeitura. Você tem que manter seus dados atualizados, você tem que manter seus dados atualizados para requerer e seus dados atualizados para manter o benefício. Inclusive, uma das exigências dos requisitos para você manter o seu benefício, porque muitas pessoas acham que o BPC é vitalício, né? Que o BPC é para o resto da vida. Não, não é para o resto da vida. A cada 2 anos você tem que comprovar, tem que fazer a sua atualização cadastral perante o CRAS. E se houver alguma desconfiança do governo, eles podem pedir para que faça uma outra perícia, se podem pedir que você passe por uma assistência social, mas é difícil. O requisito principal é você fazer a prova de vida uma vez por ano no banco e você ter seus dados atualizados a cada 2 anos. Esses dias, Carla, aconteceu uma coisa bem interessante. Teve uma mãe que me procurou, que ela fez a atualização do BPC do filho dela na véspera da pandemia. Ela fez dia 15 de março do ano passado. Né? E agora ela falou assim, que na cidade dela, eles estão com vans fazendo a atualização do cadastro único, né? Eu falei assim, seu cadastro único só vai vencer em março de 2022. Então, você não precisa ir agora fazer essa atualização. Quando for outubro, novembro, você vai atrás disso. Daí ela falou assim, doutora, você não sabe como está sendo impossível. A gente tenta marcar pela internet e não consegue. Inclusive, isso é até uma dica para as pessoas que comecem a já buscar fazer a atualização uns 3 meses antes de ver. Não precisa fazer agora, quase um ano, né? Faltam 9 meses. Deixa um pouquinho mais para frente, né? Que daí você pode fazer com mais tranquilidade. Que agora tá todo mundo desesperado para atualizar o cadastro único. Por quê? Porque durante a pandemia o atendimento no CRAS para fazer esse tipo de coisa era agendado, tipo, eram 3, 4 agendamentos por dia. Então as Nossa, pessoas foi acumulando. sim. E agora é mediante agendamento também, quando mantém os protocolos, e muitas pessoas não conseguem, não estão conseguindo. Então, não deixa para a última hora, tenta fazer os 3 meses antes, mas não necessariamente você precisa fazer quase um ano antes, né? E já aproveitando que você está falando tocando nesse assunto, fala pra gente quem que é o responsável por informar a renda familiar, a renda da família, a renda mensal. A renda mensal é o responsável pelo núcleo familiar, pela família, a pessoa que prestou aquelas informações lá no CRAS. Né? Numa família monoparental que tem só aquela mãe como chefe de família, a mãe é responsável. Se tem no núcleo familiar, tem o pai, a mãe, quem foi prestar, é o representante no núcleo familiar, que normalmente é a mulher. Tá. E qual é o valor pago? Qual é o valor pago aliás, qual é o valor que está sendo pago para o BPC? Do BPC, né? É um salário mínimo. Um salário mínimo para as pessoas. Por quê? Porque esse salário mínimo, lembra que a gente falou do critério da miserabilidade? Do critério de você ser uma pessoa carente, não ter renda para subsistência? Então, o salário é pago um salário mínimo para essa família para manter o quê? Ah, Letícia, mas aí vai pagar, a gente tem mais despesa que isso. Tudo bem, a gente entende que haja mais despesas que isso. Mas esse benefício do governo é para tirar essas pessoas da extrema miserabilidade social, entendeu? Para ter o que comer, ter, por exemplo, o mínimo de dignidade humana, né? Sim. E o BPC, doutora, ele tem 13º? Não tem 13º. Houve nos anos atrás, o ano passado, a aprovação do 13º do BPC. Ela tinha sido votada, mas ela precisava votar novamente, ser apresentada no governo mais uma vez para passar nessa votação. Foi bem no começo da pandemia, não foi colocado em votação. O que aconteceu? Ela perdeu o efeito. Então, se for discutir isso novamente, vai ter que ser apresentada uma nova lei para poder aprovar isso, né? Então, 13º não tem. 13º não tem para BPC. Mas você vai receber, por exemplo, se você tiver concedido seu benefício, você vai receber as 12 parcelas, né? Uhum, uhum.
E, por exemplo, assim, se uma pessoa tem 2 filhos ou mais filhos, né, com deficiência, ela recebe um BPC ou recebe mais de um BPC? Pode receber mais de um BPC, tá? Por quê? Porque o ano passado, quando foi instituída a lei do auxílio emergencial, eles colocaram BPC no meio, né? Algumas pessoas falam, Letícia fala de leis, tudo. Eu falo de leis lá no e-book, eu falo de leis em outro lugar, porque se eu começar a falar muito de leis nas lives, as pessoas se perdem. Mas se alguém tiver dúvida, pode mandar um e-mail para mim que eu mando toda a fundamentação legal, não tem problema. Então, teve essa lei que era, acho que é 13982, né, de 2020, e lá eles colocaram que o BPC de uma pessoa da família não será computado como renda para outra pessoa receber o BPC. Letícia, que confusão é essa? Vamos lá, pormenorizar isso, vamos explicar isso detalhadinho, tá? Você por exemplo, Karma, você hoje não tem renda nenhuma, tá bom? Você não tem renda nenhuma e você vai lá no CRAS e pede o seu BPC, tá? Você fala que na sua família, qual que é a renda de vocês? Zero, por exemplo. Zero. Zero. Ah, mas eles vão perguntar quando você gasta de água, luz, telefone, essas coisas. Água, luz e aluguel. Né? Daí você vai dar essas informações. Eles vão colocar como se fosse sua renda per capita. Né? Mas se você... Eu até faço um alerta para os pais. Se você vive de favor, se você não paga água, luz e mora na casa de alguém, ou você faz isso, você coloca zero. Porque não necessariamente você vai pagar isso. Então você coloca zero. E daí, qual que é a renda da sua família? Zero. Ok. Daí você conseguiu o BPC do seu filho, passou pelo todo o trâmite legal, tal, você conseguiu o BPC do seu filho. Beleza. Então você não teve que fazer aquele cálculo louco. Você conseguiu 1.100, tá? É você e 2 filhos. Daí, no meio do caminho, você descobre que seu segundo filho também tem deficiência. E o que você vai fazer? Você vai pedir para esse filho. Mas daí, o BPC que o primeiro filho recebe não vai ser usado como renda para você ter o BPC concedido para o segundo filho. Então, quanto era a sua renda para o primeiro filho? Zero. Então, a renda para o segundo filho vai ser zero. Eles não podem usar a renda, o BPC, como renda para concessão de outro benefício. Inclusive, não pode colocar também, o BPC é um benefício assistencial. Ele não pode colocar os benefícios assistenciais nem os benefícios previdenciários, até um salário mínimo. Então, por exemplo, a mãe é uma pensionista do INSS, ela recebe uma aposentadoria ou uma pensão por morte, que é um salário mínimo. Essa renda da mãe não vai ser computada para o filho pedir o BPC, porque é o benefício previdenciário. Uma coisa que todo mundo fala assim para mim, mas se estiver recebendo seguro-desemprego? Seguro-desemprego não é benefício assistencial nem previdenciário, e ele vai ser computado para concessão do BPC. Então, se você estiver esperando, tá recebendo seguro-desemprego, segura um pouquinho as coisas e dá entrada depois que você receber o seguro-desemprego. Por quê? Porque uma das obrigações do INSS é fazer o cruzamento de dados. Eles fazem o cruzamento de dados mensalmente. Gente. Não, tô te ouvindo. Vindo? Tá Eu ouvindo? tô. Tá, não, porque travou aqui pra mim. Daí, por Tá. exemplo, o que eu tava falando do BPC? Gente, eu Do tô com... cruzamento de dados. do processamento de dados. Daí, o que vai acontecer? Eu tenho uma vizinha, você vai virar assim pra mim, Letícia, eu tenho uma vizinha que ela recebe 300 e pouco de Bolsa Família. Eu também não entendo esse cálculo. Bolsa Família não é o meu expertise e eu também não consigo entender esse cálculo do Bolsa Família. Eu recebo R$ 300 de Bolsa Família, R$ 347 de Bolsa Família. Ela recebe o BPC de 2 filhos. Ela tem... o marido dela faz bico e eles têm uma renda alta. Gente, lembra que tem aquelas coisas que o governo... que o governo tem acesso a tudo? Então, uma hora o governo vai cruzar o seu CPF com alguma informação e pode te pegar. Mas não pegaram até agora. Ok, não te pegaram até agora, mas se te pegar, você vai ter que devolver. Se você fizer alguma coisa errada. Entendeu? Com certeza. Esse é o cruzamento de dados, né? Esse é o cruzamento de dados. E o INSS está fazendo esse cruzamento. Vou afastar um pouco, desculpa, gente. É que eu tô chutando o negócio. É nova esse negócio de luz aqui pra mim. Eu tô chutando já, literalmente. E eles podem, é até uma obrigação fazer esse cruzamento mensal. Então ele pega hoje, não sei se vocês repararam que para vocês entrarem em qualquer coisa do governo, você entra no gov.br.
Você tem um acesso no gov.br. Então, você vai entrar na sua carteira de trabalho, você acessa com o gov.br. Você vai entrar no meu INSS, você acessa com o gov.br. Você vai entrar na sua carteira de habilitação, você entra no gov.br. Então, o governo tem essa prerrogativa de fazer o cruzamento. Inclusive, tinha muitas pessoas que me questionavam isso acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas espera aí, eu não dei consentimento para o governo fazer esse cruzamento de dados. Os dados são meus. Então, quando os dados são para definir políticas públicas, quando os dados são de interesse governamental para verificar alguma coisa, no artigo 18 fala que não tem vedação. Acho que o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados fala que não tem o governo pode fazer esse tipo de coisa. Então, não infringe a Lei Geral de Proteção de Dados, esse cruzamento de informações do governo. Entendeu? E essa lei é uma lei que tá bem... tá na iminência. No começo de Sim. agosto, 21 de agosto, vai começar. Acho que é 21 ou 1 de agosto, não me lembro agora. Vai começar a vigorar essa lei. Ai, mas o que isso pode impactar a minha vida? Depois a gente pode vir aqui e falar sobre isso, porque vai poder impactar a sua vida. Porque os seus dados, A vida de todos. seus dados pessoais são seus. Então, para que alguém utilize e cruze suas informações, você tem que dar o consentimento. Salvo o governo. Sim, por isso que é importante a sinceridade, né? Doutora, bom não mentir. Não, com certeza. É ótimo não mentir, né? A gente tem que trabalhar com sinceridade, com honestidade. Comenta com a gente sobre o e-book, que a gente esqueceu de comentar no comecinho da live. Então, gente, quem tiver, por exemplo, esse assunto do BPC, ele é uma coisa que é simples o assunto do BPC. Mas às vezes as pessoas ficam com dúvida em relação à lei. Por quê? Porque a maioria dos pais, eles não têm o tempo. Vamos ver o que foi julgado hoje no STF em relação aos direitos da pessoa com deficiência que impacta o BPC. A mãe que está em casa, ela está cuidando do filho, ela não tem tempo de ficar fazendo essa análise. Por isso que eu fiz um e-book colocando as principais dúvidas. Foi um trabalho de 2 anos de pesquisa no grupo Crianças Especiais, onde eu elenquei as principais perguntas que me faziam diariamente. Então lá, se eu não respondi alguma coisa aqui que você tenha necessidade de fazer, corre lá que pode ter a sua resposta lá também. E esse e-book, foi uma parceria nossa, né, Carla, do Mundo Adaptado com Crianças Especiais. E esse e-book, ele está sendo disponibilizado gratuitamente para quem quiser. Então, é só entrar no link da bio, tanto do Mundo Adaptado quanto do Crianças Especiais, para fazer download gratuitamente. Só deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. O BPC pode ser anulado por pensão por morte? Lembra que eu falei que agora você pode receber a pensão e o BPC? Pensão é um benefício previdenciário. Você vai poder receber a pensão, desde que não seja superior a um salário mínimo. Por exemplo, Tati, a Tatiana que está perguntando. O pai do seu filho recebia um salário mínimo e ele faleceu. Você tem o BPC do seu filho. Não vai dar problema, ok? Porque é até um salário mínimo, então não tem problema. Mas, por exemplo, o seu ex-marido, o pai do seu filho, recebia 3 mil reais. Provavelmente você vai ter o BPC cancelado. Porque é muito mais vantajoso você ficar com a pensão por morte, né? Então já aproveita e responde se o BPC é vitalício. Não, o BPC, lembra que eu falei que o BPC não é vitalício? O BPC, você tem que fazer a atualização dele a cada 2 anos. Em caso de suspeito, o INSS pode te chamar para prestar informações. Né? Normalmente, o INSS está mandando umas cartinhas simpáticas para a galera devolver 50 mil, 30 mil. Né? Então, o pessoal está bem desesperado. Primeiro, o INSS só pode cobrar os últimos 5 anos. Se você estiver sendo cobrada desde por exemplo, você recebe o BPC do seu filho há 10 anos e o INSS está te cobrando agora, o INSS só anota isso, que é muito importante. O INSS só pode cobrar os últimos 5 anos, beleza? Joia. Então a gente vai falar do MEI agora. Sendo, por exemplo, mãe de uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência, eu posso ter uma MEI e receber o BPC? Pode, desde que a sua renda não ultrapasse. Um exemplo que eu sempre passo é de uma mãe, que a mãe me relatou, ela estava fazendo unha gel. Ela abriu uma MEI, ela não imaginava que o sucesso da unha gel dela, inclusive ela mandou umas fotos fantásticas, até eu, que ela mora no interior do Nordeste, numa cidade do interior do Nordeste. Se até eu queria adquirir aquelas unhas, gente do céu, fantástico.
E um mês ela faturou 3, outro mês ela faturou 6, e como a maquininha dela era vinculada à MEI dela, todas as informações eram registradas. Quando o governo cruzou as informações, como é que você está falando que a sua renda é R$ 200 se você está faturando R$ 6.000 de unha, né? Então tem que ter, não pode mentir. Lembra que eu falei que não pode mentir? Não pode. É claro Sim. que uma. E aí, assim, aí ela tem que escolher, né? Ela vai fazer o quê? De Sim. repente, né? O BPC, na verdade, ele é um auxílio, né? Então, É, a para quem pessoa tem quando começa... renda inferior, é para quem tem renda inferior a um quarto do salário mínimo, que a renda por pessoa da sua Sim, família seja inferior a R$ 275, entendeu? Como é que com você vai certeza. falar que a sua renda é inferior a R$ 275 se a mãe e o filho e a mãe tá ganhando R$ 6.000 de unha gel? Não tem... Fica complicado. Que bom que ela tá ganhando, né? Que bom que ela É, eu conseguiu. falo, que bom, né? Tá, e quais as despesas? Não, antes vamos falar de uma pessoa com deficiência. Ela pode, por exemplo, ser microempreendedora individual, a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência não, porque o que vai acontecer? Quando ela cadastrar o CPF dela como MEI para gerar um CNPJ e criar essa empresa, o que o governo vai entender? Que ela está apta para o trabalho, quer dizer que ela não precisa do BPC. Mas, por exemplo, se ela quiser, se ela mesmo assim, não preciso do BPC, a minha MEI está indo muito legal, optei pela MEI e tal, tá um sucesso, né? Beleza, ela pode abrir a MEI dela, ter o BPC vai ter que ser cancelado, né? Porque ela vai ter a renda dela, se Deus quiser, muita renda, para que ela possa fazer aquilo que ela quiser. E, por exemplo, a pessoa desanimou, não quer mais fazer isso, tal. Ela pode pedir o BPC de novo? Ela pode pedir o BPC de novo. Qualquer pessoa que tiver o BPC suspenso, cancelado ou indeferido pode pedir o BPC de novo, não tem problema. Não tem nenhuma vedação Joia. legal em relação a isso, E né? agora falando das despesas, né? Que é aquela parte chata, mas É, que tem que fazer. Quais as despesas que a gente pode abater na renda familiar para concessão ou manutenção do BPC? então, você pode abater todas as despesas os quais você pediu para o SUS e o SUS negou para você. Todas as despesas. Você pediu um terapeuta ocupacional, o SUS negou para você. Tá? Ele falou, não tenho na minha cidade. O que você vai fazer? Você vai entrar com o particular e abater isso na despesa. Porque você pediu e ele não forneceu, e te deu uma negativa. Mas o que acontece, na maioria das vezes, o SUS não dá essa negativa, né? Então, o que o SUS faz? Simplesmente ele deixa a família lá de molho, esperando, né? E a família precisa o quê? Fazer as terapias, porque senão pode ter um comprometimento maior da deficiência, pode prejudicar o desenvolvimento da criança ou do adolescente. A criança não pode ficar sem determinados remédios, a criança não pode ficar sem a sonda, Sem ou fralda. sem fralda, sem uma cadeira que seja ideal para o seu transporte, né? Então, é sempre bom, qualquer coisa você vai anotando, você fez o protocolo, e tudo, gente, anota isso, precisa ter encaminhamento médico. Não é você chegar no posto, vim buscar minhas fraldas, não. O seu médico tem que fazer um encaminhamento falando que seu filho precisa de tantas fraldas durante o mês, daí você leva isso no posto de saúde e daí é concedido. Ah, Letícia, e se ele não me conceder isso, né? Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês fizerem qualquer coisa nas suas vidas, quando vocês entregarem qualquer papel original, tira uma xerox e pede para a pessoa falar assim, eu pedi, faz um protocolo naquele xerox. Ah, mas eu não tenho xerox. Pega uma folha de sulfite e fala assim, que é o nome Joana da Silva recebeu o meu papel referente a isso e faz ela assinar. Datado tal, pedindo leite para o meu filho especial. Leite especial para o meu filho. Daí você tem um protocolo. Por quê? A inércia do SUS de te fornecer isso pode ser entendida como uma negativa. Então você pode abater as despesas. E se não der certo administrativamente, você pode recorrer isso judicialmente, que você vai conseguir provavelmente. Ou Né? tirar Então, foto também, né? Pode tirar foto dos pode tirar comprovantes para foto. garantir. E outra coisa, pode ser despesa com terapia, pode ser despesa com sonda, com leite, medicamento. Né? Porque a gente tem muitas famílias, por exemplo, se você tem muitas crianças que precisam tomar um anticonvulsivo, alguma coisa, tá? Eu vou esperar o SUS me fornecer daqui 4 meses, eu faço o que com meu filho?
você vai lá e compra, né? Você dá um jeito e acaba comprando. Mas é obrigação do governo. Então, você vai poder abater aquela despesa. Aquela despesa você vai poder abater, né? E assim, né, como a gente tinha comentado esses dias atrás, né? Se não tem, de repente, não é fácil ficar guardando tudo que é comprovante, mas pega uma Sim, pastinha, vai colocando ali dentro da pasta. Eu tenho uma pasta cheia isso. de comprovante, recheada de Se você, eu comprovante. até falo, porque eu sou da gangue das pessoas não muito organizadas, né? Então, o que que eu faço? Qualquer documento, eu pego uma pasta e vou jogando lá. Eu sei que vai estar lá, entendeu? E essa é a minha dica para Sim. vocês que são como eu, que não sou. A Carla já sei que é a rainha da organização, eu não sou. Então, a Carla deve ter post-it por cores, tipos, modelos, não é? Não é assim. Não, mas Não, assim, porque eu uma sou vez uma eu vi pessoa uma pasta. organizada, mas nem tanto. Não, eu vi uma pasta de mamãe que era separado, por exemplo, despesas com leite era a pastinha azul, o despesas com medicamentos era a pastinha, tudo organizado por data. Foi, gente, é uma Ah, delícia. isso me lembrou, sabe o quê? Isso me lembrou a pasta do Léo de médicos. Eu tenho uma pasta grande com vários plásticos e cada plástico é um médico. Então tem lá Falei para você que você devia pediatra, ter. Eu falei que você devia ter. neuropediatra, endócrino. Então a gente, quando né, leva o Léo ao médico, eu já tenho ali tudo que eu preciso da última consulta. Então eu pego aquela pasta e vou, porque senão a gente fica doido, né? De tanta coisa que tem. Dá para fazer assim, pegar uma pastinha e colocar por mês também, né? Também dá. Né? Só Joia, deixa eu, ô, Carol, só deixa eu responder aqui pode, da Fabiana Moraes, pode que é uma coisa responder. que as pessoas têm muita dúvida. A Fabiana Moraes, ela está perguntando que na casa dela, ela e duas filhas. Então dá 366. Não, não dá 366, porque a renda do BPC não será computada como renda. Então, qual é a sua renda hoje, Fabiana? Quanto você é a sua renda fora o BPC? Você vai falar R$ 200, eu vendo pano de prato, eu recebo R$ 200 de pensão do pai das meninas. Então, sua renda é R$ 200 e não 1.100 do BPC. É isso que vocês têm que ficar claro na cabeça. A renda de vocês é o que vocês gastam independentemente do BPC. Beleza? E as pessoas acham que BPC é tipo, quando elas vão ver o negócio no cadastro único, que aconteceu muitas vezes, e elas reclamaram e deu certo. Que a hora que elas iam atualizar o cadastro único, o que você vive? Eu vivo do BPC, daí eles dividiam, tipo, por 4 pessoas, dava 275. Ah, dividiam por 2 pessoas, era mãe e filho, e falava que a renda do cadastro único era 550. Mas não, a renda não é 550. A sua renda mensal é R$ 200 e o BPC, beleza? E o BPC, por que que eles colocam isso no cadastro único, né? Mas por que que colocaram? Muita gente me pergunta para outros benefícios do governo, para eles saberem o que necessariamente eles vão conceder para você, tá? Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Você quer voltar? Vamos lá. Ah, tem a parte do Deixa eu INSS, que ver. as pessoas sempre perguntam se a mãe pode recolher INSS. A mãe que cuida exclusivamente do filho com deficiência pode recolher INSS. Pode, desde que facultativo. E uma das opções como facultativo baixa renda, dona de casa, para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma. Então, por exemplo, você é uma mãe que vive só do BPC do seu filho, lembrando que o BPC não é a sua renda. O BPC é o benefício do seu filho. Então, você pode recolher como facultativo baixa renda, que é 5% do INSS, que dá R$ 55. E seu filho com deficiência, se você quiser recolher o INSS para ele, você pode, como segurado facultativo. Nunca autônomo, gente. Anota isso, nunca autônomo. Você pode recolher como facultativo, beleza? Pode ser em 11% ou 20%. Ah, mas qual é essa diferença? Vai ser a diferença de como você vai optar pela aposentadoria. Entendeu? Se você quiser alguma coisa, se você quiser o pacote completo, aposentadoria 100%, tudo, é 20%, você recolhe na alíquota cheia. 11% você vai ter todos os direitos, né? Seu filho vai ter todos os direitos, mas para você aposentar ele, ele vai ter que cumprir todo o prazo de recolhimento. Tem muitos pais que falam assim: doutora Letícia, e se eu começar a pagar o INSS do meu filho com esses 20%, depois de um ano eu posso aposentar ele? Não, não pode, né? Isso Eu vi você uma pensa. pergunta. Pode falar, termina. Isso é uma coisa que a maioria as pessoas me perguntam, né? Você pode pedir uma aposentadoria especial, que o tempo é menor, tal.
né? Eu, Então, eu vi que tem algumas perguntas aqui, Letícia, que né, se o meu filho tem pé torto congênito, se ele tem direito. Geralmente perguntam isso para você, né? sim. Se a, Então, se a vai criança com tudo. deficiência tem direito. Então, um dos requisitos para você, vamos lá, fazer. Eu vou até falar assim para Isso é não. importante. Quais são os requisitos? Vamos lá, vou falar para vocês. Número 1, ser uma pessoa com deficiência de qualquer idade, independente da idade, ou idoso acima de 65 anos. A pessoa com deficiência, ela tem que ter uma deficiência de longo prazo. O que é uma deficiência de longo prazo? Uma deficiência acima de 2 anos, tá? Que ela tem e aquilo não reverteu, beleza? E a natureza, ela pode ser uma deficiência física, mental, intelectual e sensorial. Letícia, o que é sensorial? E deficiência visual e auditiva? A deficiência auditiva Visual. e visual fazem parte da deficiência sensorial, ok? Como umas outras, mas eu vou deixar só esse exemplo, tá? A qual, vou falar a definição, a qual em interação com as barreiras, então a deficiência ela tem que comprometer a vida dessa pessoa na sociedade. Como? Com barreiras, fazendo com que aquela pessoa não tenha acesso à equidade, de ter os mesmos direitos que as outras pessoas. A gente não fala, quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente não fala em igualdade, porque não é esse o termo correto, é equidade. Você dá oportunidades diferentes para as pessoas com deficiência para que elas sejam tratadas iguais. Entendeu? Então, a gente trabalha com o princípio da equidade, né? E aqui, ó, as deficiências, ela tem que impedir a pessoa que tem uma plena vida na sociedade. Lembra que eu falei que a pessoa com deficiência podia abrir MEI, ela pode trabalhar, ela pode fazer o que? Pode estudar, pode fazer aquilo que ela quiser, tá? Mas a barreira, ela não. Nesse caso, para você conseguir o BPC, a barreira que impeça ela de ter as mesmas condições de vida que as outras pessoas. Inclusive, uma vez uma mãe estava me falando que a filha dela com síndrome de Down foi negada no BPC, né? Eu falei assim, mas ela é uma pessoa com deficiência intelectual, deficiência mental, entre aspas, intelectual, né? Porque eles usam aqui. Intelectual, não, intelectual. Ela é uma criança, não tem nenhum comprometimento cardíaco, não tem nenhum comprometimento diferente, mas ela, diante da sociedade, ela vai encontrar barreiras para que ela tenha o mesmo acesso às outras pessoas, as mesmas coisas que as outras pessoas. Então, ela vai ter que enfrentar uma barreira, né, para ter plena e efetiva a participação na sociedade. Então, não tem o que falar que a criança com síndrome de Down não é uma criança com deficiência. Então, quem tiver esse problema pode usar essa argumentação para quando for recorrer com o INSS, que isso é uma coisa bem válida. Né? E lembrando também que não é o advogado, não somos nós que vamos identificar se a pessoa tem deficiência, é o laudo médico. É o médico. Sempre então, o que você vai fazer? Outra coisa, eu vou chegar lá no laudo médico. Outra coisa, a pessoa com deficiência, ela tem que mostrar que ela é incapaz de sobreviver sem essa renda. Então, sem a ajuda de alguém, porque às vezes tem uma família que apoia, né? Mas às vezes tem muita gente que vive de nada, é vulnerabilidade social pura. Às vezes consegue um Bolsa Família e fica se sustentando com esse Bolsa Família até que seja definido o BPC. E o BPC pode, sim, ser recebido junto com o Bolsa Família. Mas lembra aquilo lá que a gente falou? Você foi lá no CRAS e falou que sua renda era R$300. Não, R$400 você tem 4 pessoas na família. Para você receber o Bolsa Família, BPC? você tem que ser extrema vulnerabilidade social. A renda tem que ser de R$0,87, se eu não me engano. Você passou, então você não consegue receber concomitantemente. Agora, você não tem, você mora de favor, você não paga água, luz, tal, você não tem renda nenhuma. Sua renda é zero. Aí, nesse caso, você consegue receber os dois. Mesmo o governo falando que você pode receber os dois concomitantemente, mas o que acontece, você só vai conseguir isso na justiça, receber o bolsa e o BPC junto. Né? Porque no administrativo eles estão dando essa segurada. Outra coisa que é necessária é você estar com o cadastro, a gente tinha falado, com o CPF ok. Então, se o seu CPF não tiver como regular, você procura a Receita, você entra no site da Receita, dá para fazer isso tudo online quando a pessoa for maior de 18 anos.
dá para fazer tudo online. Ah, se a pessoa é menor de 18 anos, daí você vai ter que ir na Receita representando seu filho, tá? E o que acontece? Você tem que anexar um laudo médico. Então, quando você for pedir para o seu médico, ou médico que te atendeu no posto de saúde, você pede que ele explique a CID, quais os comprometimentos, se a pessoa tem deficiência, se ela é cardíaca, se precisa de alimentação especial. Fala para ele colocar todos os Detalhar. detalhes. Detalhar mesmo. Por que está acontecendo? Outra galera que o INSS não está entendendo que a deficiência é algo grave, porque eles falam que qual o grau da deficiência? Síndrome de Down não tem grau. E aí, como você vai avaliar o grau? Né? No autismo, o autismo agora, a gente falava de grau Asperger, moderado e severo. Daí o Asperger tirou essa nomenclatura, ficou leve, moderado e severo. Daí agora mudou. Grau 1, grau 2, grau 3. Agora mudou. Agora é necessidade de apoio 1, necessidade de apoio 2, necessidade de apoio 3. Entendeu? Agora mudou essa nomenclatura. Como é que você vai fazer isso? Pede para o médico detalhar. Aí, se o autista for negado o BPC para ele, o que você vai fazer? Você vai tentar recorrer administrativamente. Se não der certo, judicialmente, provavelmente você vai conseguir. Porque a necessidade de apoio é uma necessidade que a pessoa tem. Então, não necessariamente autismo leve, autismo leve, grau 1, grau de apoio 1, não necessariamente é que a pessoa não vai precisar de ajuda. Ela vai precisar de ajuda, sim. Dependendo, Então, com certeza, com certeza. vai precisar de apoio. Então, se você não conseguir no administrativo, você pode conseguir no judicial, tá? E o laudo é uma coisa muito importante. O que acontece? Às vezes, no administrativo, você não consegue, porque o INSS faz assim. CPF, ok, check it. Cadastro único, check it. Renda, check it. Ele vai fazendo assim. Ele não vai analisar, a Maria João, só ela sozinha, ela cria 3 filhos com deficiência com R$ 1.000, R$ 1.100 de um BPC de um filho, tal. Eles não vão analisar tudo, eles vão fazer o check it, né? E daí, se você não conseguir na esfera administrativa, eu sempre incentivo as pessoas a tentar resolver as coisas na esfera administrativa. Mas a gente tem percebido que o INSS às vezes estão dando umas decisões que, assim, são coisas absurdas, né? Então, você sempre vai poder recorrer no meio judicial. Ai, doutora Letícia, mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Gente, calma. Calma que você pode entrar em causa própria com a termação na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, ou você pode entrar em contato com a Defensoria Pública da União e judicializar isso com eles. Beleza? Ou contratar um advogado da sua confiança. Ok? Tá, então tem um monte de pergunta aqui e a gente tá correndo. Vamos lá. Letícia, sobre a prova de vida, fala um pouquinho. Quando tem que fazer, onde tem que fazer, o que é a prova de vida? Prova de vida é você provar que você está vivo, tá? Então, como é que você pode fazer prova de vida? Algumas pessoas conseguem fazer a prova de vida no caixa eletrônico. Então, enfia o cartão, digita a senha, faz a prova de vida. Outras pessoas é necessário, por exemplo, se você é representante legal de um filho com deficiência, você vai lá e faz a prova de vida para o seu filho. Você vai no banco onde você recebe benefício, vai lá e faz a prova de vida. Fez a prova de vida, ok. Se a pessoa for acamada, a pessoa não puder, ela entra em contato com o INSS, se cadastra como tal, e uma pessoa vai fazer a prova de vida dela lá, na casa dela. Agora, eles estão fazendo também uma prova de vida por meio eletrônico. Lembra a galera do GovBR? Então, a galera do GovBR, algumas pessoas já estão conseguindo fazer essa prova de vida online, né? Mas não não foi liberado para todo mundo, foi liberado só para algumas pessoas, né? Então, você tem que fazer todos os anos no banco onde você recebe o benefício. O que aconteceu, né? Doutora Letícia, eu fui fazer a minha prova de vida esse mês. Era dia 16 de junho, né? A pessoa entrou em contato comigo. A pessoa falou que não vai fazer prova de vida. Porque não precisa fazer prova de vida. Eu falei, gente, a partir do dia 1º de junho saiu uma lei falando que a prova de vida, uma portaria falando que a prova de vida já é obrigatória. Então você tem que fazer. Então você vai fazer o seguinte, mandei isso aqui, você pega, você não tem impressora, você mostra o print, chega lá na gerente, chega para falar com o funcionário, daí vai falar assim para você: não tô fazendo prova de vida. Você fala assim, então, a prova de vida a partir de 1 de junho é obrigatória. Você tá vendo a lei?
Nossa, eu tô achando o máximo que o pessoal que me segue, eu vou dando essas diretivas, eles já chegam assim, ó. Tô achando o máximo de saberem os direitos deles. Ah, eu tô achando o máximo. Eles chegam assim, você viu aqui, ó, nessa lei tá falando que, nessa portaria tá falando que eu tenho que fazer prova de vida. Ah, mas nós não estamos fazendo. Deixa eu falar com o seu gerente. Deixa eu falar com o seu gerente que eu quero fazer minha prova de vida aqui. Ah, mas ele não pode falar. Então você vai colocar seu nome, sua matrícula, a data de hoje, falando que você se recusou a fazer minha prova de vida. Porque se o INSS me culpar, eu vou colocar essa informação no site deles como recurso. Nossa, não é que as mães estão conseguindo resolver? Eu falei Legal, assim, é isso aí. Tem que... às vezes é também a desinformação da pessoa que está ali, né? sim, A sim. gente tem que estar É, preparado, com certeza. tem coisa que é muito mais tranquila que você consegue fazer, né? Então, é uma coisa simples. E lá no grupo, quando eu fiz essa pesquisa, até para desenvolver o e-book, eu fui instruindo as pessoas a fazerem isso tão máximo. As mães estão assim, ó. Tá aqui, ó. Ale, o que você vai fazer em relação a isso? Daí os funcionários estão ficando assim, ó. Às vezes eles não resolvem. Daí eles falam assim, sua matrícula e seu nome e CPF, por favor. Porque se eu for intimada em relação a isso, eu vou colocar seu nome aqui. Não é que Seu crachá, por resolve. favor. Não é que resolve. Passa para cá seu crachá. É. Tá, beleza. E sobre o auxílio emergencial? Tem um monte de gente recebendo auxílio emergencial, né? Nesse período. O que acontece com o BPC da criança, né? Então, recebi o auxílio emergencial, eu tenho que devolver Não o tem. auxílio? Você só vai ter que devolver se você é a pessoa com deficiência que recebeu o auxílio. Por exemplo, seu filho tem 19 anos, ele recebe o BPC. Daí você foi lá e sacou o auxílio emergencial dele e mais o BPC. Isso tá errado. Mas, por exemplo, você, mãe da pessoa com deficiência, você, o seu CPF, você pode receber. Porque o benefício é do seu filho, não é seu. Ah, mas meu nome aparece no cartão dele, o que é isso? O que aconteceu? Eu falo para as mães assim: o benefício é do seu filho. Seu nome está no cartão, é só uma mera formalidade para facilitar a sua vida. Hoje, uma seguidora entrou em contato comigo. Eu tomei bloqueio online na conta do BPC do meu filho. Eu falei, primeiro, a conta do BPC é do seu filho, não é sua. Então, você vai ter que desbloquear isso, porque o benefício é dele. Você vai ter que provar que o benefício é dele. E você vai tentar administrativamente, vai no banco, leva a lei tal, fala que o benefício é dele e você vai poder tentar resolver isso administrativamente. Não deu, você vai ter que judicializar para resolver isso. E bloquearam também o auxílio emergencial dela, por uma dívida que ela tinha há muitos anos. Né? Bloquearam foi isso, eu mandei para ela a lei do auxílio emergencial 2021, mostrei o artigo, falei, ó, chega no banco, mostra que você não pode tomar uma penhora online numa conta do Caixa Tem, que é uma conta só para recebimento de um auxílio, e nem para a conta do seu filho. Agora o resto pode bloquear, agora não tem como fazer, né? Mas em relação aos benefícios, não. É E, por totalmente errado. exemplo, quando uma pessoa com deficiência menor aprendiz, ela pode receber o BPC ao mesmo tempo? Pode, durante 2 anos. Tá. Posso receber... Bom, esse Bolsa Família e BPC você já falou, Já né? Quer falar falei. mais alguma coisa? Não, né? Acho que tranquilo. Qualquer coisa, o povo volta um pouquinho lá depois na live, porque essa live vai ficar gravada, gente. Tá. Aí o pessoal que Meu, perguntou do pé torto congênito, que muita gente perguntou, eu vi aqui, acho que são umas 5 pessoas, o que acontece? Você vai apresentar o laudo médico. Primeiro você tem que ter a renda inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Daí você vai apresentar o laudo, né? E você vai passar pela perícia, tá? Se o médico constatar que é deficiência, lembra-se que a pessoa vai ter impedimento a longo prazo, que a pessoa vai ter que enfrentar barreiras perante a sociedade, nesse conceito. Ah, o que acontece? Muitos médicos estão indeferindo. Por quê? Porque o que foi aprovado na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, era uma avaliação biopsicossocial. Nossa, o que é isso? É uma avaliação da saúde, da onde a pessoa vive e da parte psicológica do meio onde ela vive, né? Então, a parte social, se ela tem dinheiro, a parte da saúde e a parte do psicológico perante a sociedade. O que aconteceu? Era para ser desenvolvido esse instrumento quando foi criada a LBI. Eles foram postergando, ainda não há esse instrumento. Inclusive, está na iminência da aprovação de uma lei, da MPV10, falando sobre o aumento da renda per capita, do auxílio inclusão e desse item que eu falei. Mas, gente, ainda não foi aprovado. Já passou no Senado, já passou na Câmara essas alterações,
mas não foi aprovado. Aguarda a sanção presidencial. Ah, Letícia, mas e se for aprovado? Se for aprovado, a gente volta e fala sobre isso, combinado, Carla? A gente fala sobre Combinado, com certeza. auxílio inclusão, Atualização certa. que foi criado junto com a LBI, não tinha sido disciplinado. A gente fala sobre avaliação biopsicossocial, a gente fala sobre a renda, a gente fala sobre todas as mudanças que estão na iminência. Inclusive, se você... Lembra que a gente falou que o e-book era para você se cadastrar? Por quê? Porque a gente está aguardando, assim... O que acontece com o BPC é que as mães acordam. Peraí, hoje é um salário mínimo, um meio salário mínimo. Não, hoje é um quarto salário mínimo. Não, agora é isso. Não, não é isso. Agora eu posso abater despesa, agora eu não posso. Então, é uma instabilidade dentro do... Muda todo dia, quase. Muda todo dia. Por isso que eu criei esse material, para elas encontrarem tudo num lugar só. Vai ter mudança de lei? A gente vai fazer atualização. Por isso que é importante você atualizar seus dados. Porque a partir do momento que você atualiza os dados, vai mudar a legislação, você já vai receber essas informações, entendeu? Então, por isso inclusive, você vai estar, inclusive, né, Letícia, você está atualizando esse material também, né? Sim, então, a pessoa vai como eu falo sempre, eu não publico nada, eu não me manifesto em relação à lei que não foi publicada no Diário Oficial. Por quê? Porque durante o auxílio emergencial eu fiquei com cara de concha vários dias. Eu aprendi que no governo atual eu só confio com o publicado no Diário Oficial. E ainda pode mudar, né? Porque o Sim. O 13º BPC foi aprovado, precisava ir para a próxima votação, foi publicado no Diário Oficial, mas precisava, não virou lei. Então, eu não passo mais nervoso. Quando tiver no Diário Oficial, eu espero 2 dias, aí eu falo. Não vou falar automático, vou esperar 2 dias, tá? Não adianta a gente ficar imaginando o que pode ou não pode, enquanto não sair. Realmente não... é perda de tempo, né? Tem que esperar de fato. Sim. Outra coisa, se a mãe perdeu o BPC, ela pode solicitar novamente? Pode, como eu disse anteriormente. Se você abrir uma empresa e você desistiu da empresa e você ficou sem faturamento, você encerra a empresa, você pode pedir seu BPC de novo, uma pessoa que queira abrir a empresa. Você teve benefício, seu filho foi trabalhar no mercado de trabalho. Graças a Deus ele foi inserido numa empresa joia, legal. Ah, por conta da pandemia, não podia mandar as pessoas embora, né? Então não posso usar esse exemplo. Mas seu filho acabou sendo desligado daquela vaga. Lembrando que para uma empresa, para cumprir a cota dos 3%, quando ela desligar um funcionário, ela já tem que contratar outro. Então tem uma série de regras. Dispensou seu filho e tal. Aí agora ele vai viver do quê? Não está conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. A minha cidade também não tem muita gente. O que eu faço? Eu não tenho muita vaga em relação a isso. Você pode pedir o BPC normalmente. Se você tiver o benefício suspenso, cancelado ou indefinido, você pode pedir novamente. Se você tiver o benefício... e o que acontece? Você pode recorrer tudo administrativamente ou, como primeira negativa, você pode ir para o judicial. Eu falo, tenta resolver no administrativo, que é mais tranquilo. Mas tem muita gente que prefere ir já direto para o judicial e segue o baile. Pode ir. E assim, ó, por exemplo, se eu sou mãe de uma pessoa, de uma criança com deficiência, um adulto com deficiência, e a gente vive só do BPC do meu filho. Eu não trabalho, não consigo trabalhar, porque eu fico cuidando dele sozinha. Eu posso recolher o INSS para mim? Foi aquilo que eu falei, que você pode recolher entre 11% a 20% como facultativo. Como facultativo. Autônomo? Não. Facultativo. 11% a 20%. Tanto como dona de casa de baixa renda, mas você não pode ter renda nenhuma, né? Tem uma série de requisitos para você cumprir. Se você não se enquadrar nesses requisitos, você pode recolher em 11% para você e para o seu filho. Como facultativo, tá, gente? Porque se tiver um cruzamento de informações, você fala que é facultativo, que você pensou no futuro e tal. Inclusive, uma coisa que eu tô tentando ver para articular isso é para ver se a gente cria algum projeto de lei, se tem algum projeto de lei nesse sentido, que garanta, pelo menos a mãe que perde um filho, pelo menos 6 para que ela possa sobreviver. Porque repete, por favor. Cortou. Ah, tá. Porque tava acabando a bateria aqui, eu pus no carregador. Ah, tá. As mães que, por exemplo, largam, não é uma, não é duas, que largam tudo para cuidar dos filhos. Porque se ela for para o mercado de trabalho, o que ela vai ganhar, ela vai pagar para a pessoa cuidar do filho, entendeu? Então, às vezes, não vale a pena para ela. O que ela vai ganhar, ela vai gastar. Então, ela prefere que ela cuide, que ela sabe como que o filho dela vai estar cuidado.
né? Então elas Sim. largam tudo para criar, para cuidar desses filhos e quando eles vêm a óbito, porque gente, é automático. Vocês falam, ah, mas dá para fraudar INSS? Não dá, não, gente. Assim que a pessoa, isso aconteceu no interior de Sergipe, tá? Então uma cidade bem longe, aqui não tô falando de capital São Paulo, eu tô falando assim, mais inteiro aconteceu. A criança veio a óbito, o INSS automaticamente, a partir do momento que a mãe entregou a certidão de óbito no cartório, já suspendeu o BPC. Porque os Já dados são todos os cruzados. dados são todos cruzados. E aquela mãe ficou sem dinheiro, inclusive, para enterrar o filho. E é o que acontece com muitas mães, né? Então, Então, mas assim, não aí, a hora pode. que cortou, a hora que cortou, você estava falando que você está querendo criar um projeto de lei. Eu tô vendo se existe alguma coisa nesse sentido. Se não tiver, ver algum projeto de lei. É uma coisa que eu tenho em mente para fazer isso, né? E porque eu acho muito injusto, gente. Como assim? Peraí, você largou toda a sua vida, você não trabalhou mais e agora seu filho faleceu, você vai viver do quê? Às vezes são senhoras de mais de 50, 60 anos que também não vai ter dinheiro não chegou nos 65 anos para pedir o BPC como idoso. E também dos 50 a 55, dos 50 aos 65 anos ela faz o quê? Como é que ela vai voltar? Como é que ela vai Deveria voltar ter para o tempo, mercado? né? Como é que Sim, ela vai voltar para o mercado de trabalho se ela ficou afastada 20, 30 anos do mercado de trabalho? É meio insano isso, né? é Então a gente tem que totalmente, ter com certeza. respeito a essas mães. Elas têm que ter um mínimo de dignidade humana para poder respirar e poder ver como é que ela pode voltar, até para fazer um curso de capacitação, para fazer um doce, para fazer alguma coisa, para ela poder ter uma renda, para ela poder sobreviver. E às vezes ela Com tem certeza. outros filhos, né? Ela tem outros filhos. E aqueles outros filhos também viviam, não tinham deficiência e viviam desse dinheiro. E aí, como é que ela faz? É muito Com certeza. complicado, né? É complicado, realmente. E deixa eu ver, falta pouco, mas dá para fazer algumas perguntas. Tem uma coisa aqui, Carla, que estão falando em Pode, relação. pode responder. Aqui, ó. Se você trabalha, se você pode trabalhar desde que não ultrapasse a renda de um quarto do salário mínimo, né? E outra coisa que me perguntam bastante é se a pessoa pode casar. Casar pode, mas a partir do momento que você casa com alguém, senhor proprietário de terras, rico, que ganha 6, 7 mil reais, tem terra pra caramba, a hora que essa pessoa entrar no seu cadastro único, porque a partir do momento que você casa, lembra que o governo cruza as informações? O cartório, mesmo aquele mesmo cartório que registra a morte, registra também o casamento. Vai bater que você, mesmo que você não atualize a informação no CRAS, quando você casar no papel, vai bater aquela informação do governo. Daí ela vai falar, poxa, a Maria tá casada com o João, a renda dele é 6 mil. Qual que é a renda da família? 6 mil dividido por 3, que é a Maria, o João e o filho, é 2 mil, né? Sim, No judiciário, eles estão entendendo que o critério de miserabilidade é meio salário mínimo. Então, por exemplo, se você tiver a negativa do INSS, sua renda passar um pouquinho, for até meio salário mínimo, vale a pena você entrar na justiça para conseguir isso. tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Eu recebo o BPC e minha esposa trabalha e recebe o salário. E ela tem 3 filhos. E eu tenho um e pago pensão. Eu corro o risco de perder meu BPC? O BPC Você é do entendeu? pai. O BPC é do pai. Parece que sim. Ele não fala, mas dá a entender que sim. Porque ele Então, fala meu BPC. O José então Adriano. é uma questão de conta. Por exemplo, quanto essa mulher ganha? R$ 1.100? Né? Quantas pessoas que vivem no teto dela? Ela, os 3 filhos, né? 4 e ele 5. 1.100 Isso. dividido por 5, a renda dessa mulher, por exemplo, se for no salário mínimo, não passa. Se for R$ 1.500 dividido por 5, passou um pouquinho. Entendeu? É tudo uma questão de conta de ficar renda Cálculo. inferior Aham. a um quarto de salário mínimo, né? Pensão por morte na renda. Pensão por morte conta na renda do BPC? Não desde que seja até um salário mínimo. Se for acima disso, conta. E outra coisa que eu tenho que falar que as famílias confundem muito de que é pensão alimentícia e pensão por morte. São coisas totalmente diferentes, gente. Pensão alimentícia vai ser considerado como renda, ok? Aluguel que você ganha de casinha vai ser considerado como renda, né? Então você tem que tomar. E outra coisa que as pessoas me perguntam muito: ah, eu recebo BPC, posso comprar carro? Vamos lá. Explicar assim. Posso comprar um carro? Tá, você vai comprar o carro com que dinheiro? Primeiro você tem que ter a origem da renda.
tudo é uma questão de raciocínio, igual a Márcia fala, né? É Uhum. tudo uma questão de raciocínio. Você recebeu os atrasados do seu BPC, você recebeu 45 mil reais. Você viu um carro zero que dá para você pegar com isenção de IPI, isso aqui, você consegue comprar aquele carro à vista. Beleza, você tem a comprovação da renda. Você vai lá e compra. O governo não pode te impedir disso, porque você está comprovando a renda. Daí você ganhou, 20 mil. Daí a sua família faz uma vaquinha para você ter um carro para levar o seu filho na terapia e te arranja 25 mil reais. Você tem 30 mais 25, você consegue comprar o carro. Daí você comprova que foi a doação, a pessoa informa isso no imposto de renda e tal, você fala assim, ó, tá aqui. Mas agora, por exemplo, você não tem dinheiro nenhum. Você quer entrar no financiamento. Primeiro, você não vai conseguir o financiamento de um carro com isenção fiscal. Né? Porque você não vai ter como comprovar a renda. Como é que você vai comprovar a renda? Se é que esses dias teve uma moça que ela falou que ela não entendeu até agora. Ela emprestou o nome dela. Eu falo, gente, não empreste nome. Não empreste nome. Ela emprestou o nome para a prima comprar um carro. Como o score dela estava alto no banco, o banco concedeu. Agora ela está com medo de perder o BPC. A prima dela comprou um carro e você tem que ter 2 parcelas no nome dela. Meu Deus do céu, que loucura. A hora que cruzar isso... Perde, né? E aí, nossa. Bom, gente, falta pouquinho aqui. Eu acho que se vocês tiverem mais dúvidas, onde que a gente pode mandar as informações, doutora Letícia, as dúvidas? As dúvidas eu estou pedindo ultimamente para mandar no contato@criançasespeciais.com.br, porque fica mais fácil para eu responder. Porque eu cuido eu tenho acesso ao Facebook do Crianças Especiais, no meu Facebook, no Instagram do Crianças Especiais e no meu Instagram, né? E às vezes e no WhatsApp, às vezes eu não consigo responder tudo, gente. É complicado. Às vezes... No e-mail eu consigo ver quem eu li, quem eu escrevi, tá? Sim. É que é muita gente, né? São muitos seguidores e aí atualiza muito ali e acaba se perdendo a informação por conta da rotatividade de informação. Eu tento responder. Se você me mandar, eu vou tentar responder, mas eu não vou garantir que eu responda. Mas se você mandar e-mail, contato@criaças, né? Criacas, né? criancas.com.br, tá? Eu consigo responder. Tá bom? E, pessoal, aproveitem, baixem o e-book. O e-book está aqui tanto no link da Mundo Adaptado, quanto lá no link da bio da Mundo Adaptado, quanto no link da bio do Crianças Especiais. Entrem lá, baixem o e-book, ele está sendo atualizado. A doutora Letícia todos os dias está acompanhando as informações. Então, esse e-book foi feito com muito carinho para vocês. Não deixem de baixar. Se vocês quiserem tirar dúvidas, antes leiam o e-book, depois, se não tiver ali dentro, conversem com ela e mandem um e-mail que ela vai respondendo. É isso, prazer. Né? Isso, muito obrigada. Joia, então, agora vai dar certo. Vou salvar essa live. Agora você salve isso aí, que pelo amor de Deus. E muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, por todas as mensagens. O Renato, que nosso parceiro que estava aqui. O Renato, acho que o seu marido estava aqui. Tem um monte de gente aqui, muito querida. A Márcia estava aqui. Beijo, Marcinha. Papo de Mãe Especial estava aqui. Adriana Nascimento, Nisa. A Flávia Del Ponte estava aqui. Olha só, não sabia, minha prima. Bruno e Samuel, Lene. A Selma, ela está falando que recebe pensão. Selma, se a pensão for até um salário mínimo, você consegue, tá bom? Letícia, a gente precisa... encerrar, senão depois a gente não consegue salvar. Então, gente, boa noite. Eu gosto de falar muito. Então, gente, boa noite. Já vou me despedir. Fiquem com Deus. Um beijo grande para vocês. Beijo. Obrigada, doutora. Obrigada a você, tchau, pelo convite. Tchau, tchau.